Esse Roberto Barreto, como é que você tá? E Sérgio, tudo certo, velho? Tudo bom? E você? Tudo bem? Tá me ouvindo Como é que... bem? tô te ouvindo muito bem. Como é que tá se virando aí nesse tempo de pandemia? Cara, tô aqui, velho, em casa, né? Sem sair direto desse tempo Você sabe, todo. você sabe que eu tava lendo uma entrevista antiga tua, e você Hã? falou que um dos seus sonhos era tocar na banda do Gilberto Gil, que foi algo que Ó, vocês conseguiram, né? De certa maneira, fazer o disco do Baiana System com o Gil, né? pois é, cara. Você sabe que eu pensei nisso no É, não da entrevista, eu não lembrava exatamente que tinha falado isso numa entrevista, mas eu pensei no, a gente antes de começar o show, Gil tocou antes, né, com a banda. E a gente ficou ali no palco, esperando a hora para entrar. E aí eu fiquei vendo várias coisas assim de arranjo, já de coisas que eu conhecia de música. E eu dizia, cara, eu sempre pensei em entrar no palco com o Gil e vai ser daqui a pouco, né? Foi incrível isso. quem é que Foi escolheu um. aquele repertório? Vocês escolheram juntos, não? Cara, foi a gente. Ele até que falou isso, ele falou isso na entrevista. A única música que eu escolhi foi Pessoa Nefasta, que ele colocou depois, assim, né? Mas quando veio a ideia toda que começou a desenhar, eu e Russo, a gente sentou e fizemos isso, essa seleção, assim, e acabou indo muito para cima dos Ijexás e dos reggaes, né? Sim. Então, quando a gente mandou, ele meio que tipo, ok, é isso, tá tudo certo, não teve, foi só esse ajuste mesmo, depois veio o Pessoa Nefasta, e Sim. aí a gente juntou com água. Tem uma que a gente tocou que não tá ali no disco, que ela teve umas coisas técnicas, assim, algumas coisas ficaram mais baixas, a coisa da voz também veio com ruído, e aí a gente não quis fazer overdub de nada, que foi Serafim, Sim. que aí ficou fora, mas foi isso, o repertório foi basicamente reggae e jexás. E tem duas coisas que o Baiana System domina muito bem, né? Que é reggae e letras com políticas de temas sociais, né? Porque vocês tocam barracos que... A gente percebeu isso, né? Que as músicas tinham isso, barracos, sarará, tinham coisas, letras que tinham. Eu acho que foi. Eu fiquei muito assim, à vontade assim, no repertório, porque eu conhecia, né? Então, mas foi meio que natural, né? Tipo, as coisas que foram vindo, barracos extra, os regs, né? Que foram chegando, e as coisas, e aí também a gente começou a conversar com o Sérgio Cavazoli, né? Que é o Sim. guitarrista dele, que fez as coisas. Então, tudo. A gente tinha se cruzado recentemente nos festivais, né? Também teve isso. A gente assistiu um show dele e ele assistiu um pedaço do show nosso no Festival Sarará, lá em Minas. Então, enfim, a gente ficou. Foi muito natural, Sérgio. Foi incrível isso. Foi muito. O encontro logo assim no estúdio, né? Que foi aquele momento, pô, a Gil vai chegar, a gente já com as faixas passadas entre nós, mas sem ter ensaiado com ele. E quando ele chegou, aconteceu de uma maneira muito natural mesmo, assim. Foi ali se conhecendo, tocando. Aí a gente teve umas entrevistas também que foram feitas para um documentário depois, e aí a gente fazia um set assim, e depois sentava meio que conversava, e isso ajudou também a aproximar ainda mais. Foi bem bacana. A guitarra não foi teu instrumento de início, né? Você tocava bandolim e cavaquinho, né? Como é que foi É, essa transição é para a na, ver, guitarra e depois para a guitarra baiana? não, na verdade, Sérgio, a guitarra, a guitarra baiana é a afinação de bandolim, Sim. né? Então, o cavaquinho que eu tinha, eu já afinava ele como bandolim, que Bandolim. era para justamente tirar as músicas de guitarra baiana. Se você vê nos primeiros discos, se você vê nos primeiros discos do Trio Elétrico, Uhum. o nome era Cavaquinho Elétrico. Hum. O nome era Cavaquinho Elétrico nos primeiros discos ali do trio. Depois, eu acho que a partir do terceiro disco que começa a vir o nome Guitarra Baiana. E aí Baiana. as pessoas ficavam nisso. Pô, é cavaquinho, porque a afinação do cavaquinho é diferente, né? Uhum. E ele era um cavaquinho. A diferença é que não tinha as cordas duplas do bandolim. Então é um cavaquinho afinado com isso. Então, logo depois eu tive uma guitarra baiana. E aí só depois que eu fui ter a guitarra. O guitarrão, como chama O aqui. que te chamou a atenção para a guitarra baiana?
Cara, eu acho que era muito o que quem vivia aqui em Salvador, né, e que ia pra rua, que ia nos shows, que via principalmente essas coisas de carnaval, de festa de rua, tinha muito essa referência da guitarra baiana, da sonoridade, né, a coisa de um repertório próprio, né, que era um repertório é, que vem junto com essa estética do trio, que vem com tudo. Então a gente ia e você via ali mesmo aquelas referências, eram Guitar Heroes ali que você tinha, tipo, e eram muitas duplas de guitarristas que tinha aqui, né? Final da década de 70, até meados da década de 80, você tinha muito, todos os trios com os guitarristas, e cada trio tinha seu repertório ali, tinha sua coisa. Então, a gente, outro dia, quando a gente começou a rever as coisas de guitarra baiana, Morotó, que era guitarrista do Retro Foguetes, falava que ele é do Bonfim, da Cidade Baixa. Então, todos os guitarristas tinham muito essa referência. Morotó era do Dead Billys, Retro Foguetes, uma série de bandas de rock, e que tinha muito essa referência, e que depois isso volta a dizer, poxa, isso era parte, né? Então, você via aquilo, você, pô, quero tocar aquilo, porque era muito próximo, né? E depois, quando você começa a conhecer o repertório de outros rocks, né? Enfim, quando você vai, você vê que aquilo tem uma proximidade, tem uma referência. Então, eu acho que foi isso, o fato de ser uma coisa daqui, né? De ser uma coisa que você ia para a rua, que você conseguia ver aquilo de uma maneira muito forte, e aí a gente, todo mundo tinha um pouco isso. Meus amigos que eram guitarristas, todo mundo tinha uma guitarra baiana e um guitarrão, que eu acho que só aqui que as pessoas chamam de guitarrão, né? Eu acho que isso, porque para todo mundo é guitarra, mas aqui tinha isso. Mas aí o que eu acho que acontece depois é justamente quando começa a mudar um pouco essa coisa no trio e começa a ter uma coisa mais pop, e a guitarra perde um pouco aquele protagonismo de um pouco não, bastante o protagonismo de ser a coisa, a própria voz, né, a coisa melódica e tudo. A guitarra realmente ela vem como porque ela preenche, ela é mais versátil nesse sentido, para tocar, para acompanhar, para fazer harmonia, né? Sim. Então aí ela naturalmente foi se afastando assim. O que eu acho legal é que numa mesma entrevista você cita Missinho, que era o Sim, primeiro guitarrista do Chiclete com Banana, quando o Chiclete com Banana era muito mais uma banda com influências caribenhas, assim, sim. afro-caribenhas, que virou aquela correria, né? Sim, o Chiclete, ele tinha muita influência, como você falou, caribenha, de música latino-americana ali, como Jerônimo, tinha Sim. pessoas que bebiam naquilo, mas o Chiclete também sempre teve uma coisa de galope, a coisa do galope, assim, como uma coisa que eles acabaram depois pegando, assim, isso, É. né? E Missinho era um grande guitarrista, era ele e Johnny, né? Era dois, né, que É. tocavam de guitarra baiana. Aí, por exemplo, no Beijo, que era um bloco que Luiz Caldas tocava, aí tinha Luiz Caldas e tinha Mou Brasil, que pouca gente sabe, ele é um músico de jazz muito conhecido, da família Brasil e tudo, e Mou Brasil tocava com ele, que depois virou no disco do Tapajós também, tocaram no Tapajós juntos, né? Sei. E aí você tinha, enfim, uma série de guitarristas, que aí era engraçado isso, tinha um pouco de banda baile, e um pouco de bandas de trio, né, que se mudavam. E era uma coisa sempre muito forte, as percussões, né, essa coisa da percussão latina sempre foi muito presente, muito forte, né? Tinha um grupo aqui chamado Rumbaiana nos anos 80 que Sim. muitos Não, o tocaram. Carlinhos Brown tocou no Rumbaiana. Brau tocava no Rumbaiana, Tony Molla, muitos dos percussionistas vêm disso, né, dessa mistura ali. E a guitarra ficava ali, tem muito a ver, né? A linguagem, Você né? sabe, De lambada, né? você sabe que é meio off-topic que a gente está conversando. Eu lembro que uma vez eu e o Pedro Só, na época da Bis, a gente entrevistou o Brown, Sim, e o Brown falando do Rumbaiana, e falando que o Rumbaiana fazia muito baile, né? sim. E aí ele falava, pô, eu adorava tocar Macumba Baby. Aí a gente, como é que é? Não, Macumba Baby. Essa coisa ele ficou falando, não, Macumba Baby, Macumba Sim. Baby. Aí ele falou assim, não, aquela música assim, ó, não sei o que, Macumba Baby, né? Que era a música da Tina Charles. Sim, sim, sim. O Baiana System você monta, junto com o Beto Seco, né? O Seco Bass, né? Como chamam, você monta o Baiana System, depois passar pelo Lampirônicos. Porque ali você estava reouvindo os discos do Lampirônicos, eram muito bons, não? Hum.
É, né? foi uma transição disso aí, né? Na verdade, no Lampirônicos, eu usava guitarra baiana, né? Sim. E usava, tipo, nos dois discos, e isso foi crescendo ali também de importância, vamos dizer assim, dentro do som, né? Porque ele dava uma identidade. Quando se tocava as coisas de música nordestina ali, os forróis, os baiões, as coisas que a gente tocava, é uma linguagem que tem muito a ver com a guitarra baiana e com o frevo, consequentemente, assim, né? Você via isso muito, muito forte, assim. E quando a gente viajava, Sérgio, era engraçado, foi uma das coisas que começou a me chamar a atenção isso. Quando a gente viajou com o Lampirônicos para tocar algumas vezes fora, né? Então tocamos em Montreux, no festival, numa coisa que tinha Under the Sky, que era um palco que tinha do lado de fora ali das salas principais. A gente tocou em Portugal, enfim, tocamos em vários lugares. Chamava muito a atenção justamente o momento que eu pegava a guitarra baiana para tocar. E, tipo, quando acabava, muita gente vinha conversar e perguntava, pô, que instrumento é isso aí? Eu ficava, caramba, você tocava o show todo de guitarra. E quando eu pegava, tocava, fazia às vezes 2 músicas, 3 músicas. E eu lembro até encontrou um cara que era um jornalista que escrevia sobre isso, sobre os shows de lá do palco, vinha, perguntou e depois escreveu. E aí isso começou a despertar nesse sentido, assim, né? Então ali no período que o Lampirônico já estava assim, já bem desestruturado, já não estava mais da mesma É, forma, a gente vinha gravando as coisas. Então comecei a assumir mais o instrumento de uma maneira assim, até para compor, né? O que acontecia muito antes, eu fazia às vezes essas coisas de guitarrão e transpunha para guitarra baiana, né? sério. E isso não vinha numa mesma linguagem. Então, quando comecei a tocar ali, que começou a vir as coisas, começa a vir um repertório, vamos dizer assim, autoral a partir daquilo, né? Um repertório autoral a partir do instrumento, que aí sim começa a ter vamos dizer assim, eu começo a conseguir dar uma identidade àquilo de música, assim, né? Na maneira de compor e de tocar. Então, eu acho que foi justamente isso, assim, na verdade, eu acho que acontece esse período de entender o que era que estava acontecendo. Isso que eu falo das pessoas dizerem, poxa, tem uma identidade aí na coisa da guitarra baiana. Junto com isso, também, mais ou menos nesse período, eu começo a tocar com o Ramiro Mussoto, que o trabalho dele, inclusive, ele dizia, ele tinha um trabalho incrível com percussão de todos os sentidos e especificamente de berimbau. E ele dizia que no trabalho dele não tinha guitarra, tinha que ser só guitarra baiana, porque guitarra tinha em todo lugar. E tinha Míntio que tocava com ele, que era um argentino, né? Então, aquela coisa de tocar ali com bases, que ele faz muito bem, que ele já vinha fazendo desde Jerônimo, Margarete, Daniela, toda aquela história que ele concebeu ali mesmo, a transição ali dos tambores e das células para se tocar ritmicamente, começa a vir mesmo já tudo muito junto ali. Aconteceu uma coisa engraçada com o Ramiro, que no Lampirônicos a gente tocava uma sequência que era Forró dos Dois Irmãos, ou Forró dos Dois Amigos, que era de Edmilson do Pífano, e depois a gente tocava junto com Pipoca Moderna, que a Ah, gente começava com Pipoca Moderna e tocava junto com ela. E quando o Ramiro soube disso, inclusive como é o nome? Jorge Continentino tocava com o Ramiro, né? Também nos shows dele. E ele disse, poxa, Ramiro faz desse mesmo jeito. Pipoca Moderna uhum. junto com o Forró dos Dois Irmãos. Aí eu falei, caramba, e eu não sabia. E aí já começou daí, porque justamente vem aquilo que a gente falou, da linguagem de forró e tudo, tocando ali com beat, com programação. E aí começa a fazer isso. Eu acho que tem a ver também com os programas que eu vim produzindo para a rádio educadora, que eu produzo, no caso, até hoje, o programa tem 12 anos, que é o Rádio África, especificamente o programa de reggae que eu tinha, que era no Balanço do Reggae. Então, o Rádio África me levou para um universo de sonoridade muito diferente do que era tradicionalmente a guitarra baiana, né? É como se fosse tirando as distorções um pouco, fosse usando ela mais limpa. Quando eu comecei a ouvir as coisas de Angola, do Congo, as linhas, as formas que eram feitas, me identificava muito. E quando eu pegava para tocar, era muito natural aquilo na afinação da guitarra, nas coisas. Então, eu acho que aquele universo ali de pesquisa que eu estava fazendo naquele momento me influenciou muito nas primeiras coisas do que foi o esboço ali do primeiro disco do Baiana, né?
Sim. Esse teu universo de pesquisas, depois a gente volta para esse primeiro disco do Baiana, mas esse teu universo de pesquisa, eu acho que ele fica muito presente no disco dub que vocês lançaram desse ano. Eu lembro até que a gente trocou mensagens, você tem sons de timbal, a tua guitarra, por exemplo, tem influências da Juju Music africana, você cruza com samba reggae, ele é um disco muito ousado musicalmente, assim, no sentido das misturas, né? Sim, você comentou isso comigo, você me mandou uma mensagem falando disso, e eu me lembro de você ter falado coisas sobre isso do primeiro disco. Eu me lembro disso, eu fiquei surpreso, assim, porque eu estava fazendo, meio que vomitando aquelas coisas todas, e aí você de repente me mandou essa mensagem falando desse cruzamento, principalmente disso que você falou, de Juju Music, música angolana, uma coisa de reggae, eu falei, caramba, passou isso, né, tipo, foi percebido isso, que era realmente isso que você vinha fazendo, mas e nesse disco meio que foi evidenciado, né? Buguinha, que ele já desde o primeiro disco vinha trabalhando com a gente, o que é que ele fez? Ele colocou na cara ali percussão, é um disco assim que ele tem muito isso, porque eu acho que é onde a comunicação com o Recife é muito forte, né? Ele colocou a percussão muito na cara ali, e as linhas de guitarra, né? Que às vezes ficam ali dentro da base, então as coisas que eu falo ali, até esse diálogo com o Juninho ali, da guitarra baiana com a guitarra, isso chega na frente, né? Então, essas guitarras que são muito rítmicas apareceram no disco de dub, né? Mais do que no... Outra coisa que a gente comentou era o disco de Seco, né? Exatamente. Exatamente, você falou isso. Eu falei isso para ele no dia. É um disco... É isso, porque evidenciou ali, né? Tem muito da estrutura ali do alicerce em cima dessas linhas, né, de Seco. De base, então aparece isso, ele realmente, o disco de dub tem um protagonismo, em si só o dub já tem isso, né, de evidenciar o baixo, mas ali eu acho que Buguinha teve um cuidado muito grande, e ele desenhou isso, né, a percussão com o baixo, porque não é fácil você tocar percussão, ou você tocar baixo com percussão, né? Ainda mais com coisas assim que muitas vezes usam graves, né? Usa essa referência. Isso e realmente no disco de dub isso ficou o disco de Seco o seu disco. Agora, o que eu acho incrível no Baiana é mais do que uma banda, o Baiana é uma ideia, né? Você tem eu vi uma palestra tua na TED que você fala até mesmo sobre essa sensação de pertencimento que o Baiana traz, né? Como é que você engendrou isso? Assim? Como é que nasceu toda essa ideia? Sérgio, eu acho que aconteceu muito isso que eu te falei. Ali não era muito necessariamente pensado, né? Como acontece muitas vezes. Assim, você está ali, nesse período, era muito isso, essa experimentação de guitarras, ali, de pensar a guitarra baiana no sound system, né? Aquela história que eu te falei que tem a ver muito com o programa de reggae, entendendo, ouvindo isso, né? Coisas assim, linhas de baixo com esses recortes que permitiam que a guitarra, que as vozes caminhassem ali, né? No reggae você tem muitas vezes coisas de dub com escaleta, com outras coisas que fazem linhas melódicas e que caminham ali. Então vinha disso, mas também eu me toquei de uma coisa, eu aprendi a tocar guitarra com tambor, né? Assim, com a timbalada, né? Foi onde eu, tipo, entrei, assim, então eu fiquei, outro dia pensei nisso, eu falei, cara, eu toquei 6 anos na timbalada. E também toquei com o Ramiro e com o Lorimbal. Então, são duas coisas, assim, é muito uma referência de guitarra rítmica com percussão. Então, eu acho que isso aparece ali. Então, quando você pensa ali nesse início do Baiano, assim, de pegar isso, pensar como sound system, ter bases que eu pudesse fazer ali, eu acho que aos poucos isso foi dando essa ideia de coisas que fossem se agrupando ali, né? Você tinha ali a coisa da percussão, que sempre foi muito aberta ali. A gente tem pessoas que sempre estavam colaborando. Tinha aquela herança de Ramiro muito forte ali naquele início, que Ramiro iria produzir, inclusive, para o primeiro disco do Baiana. Mas aí você tinha Batata, logo depois Ícaro, que está com a gente até hoje, gravando, colaborando. Então você tinha toda uma coisa de uma construção de percussão que vinha sempre se somando com esse eletrônico. Aí tinha Chico Correa, que foi quem traduziu o que estava ali no disco para a gente conseguir tocar ao vivo. E aí a gente percebeu que tinha essa coisa também da voz de Russo, da forma que ele cantava em diálogo com a guitarra. Então eu acho que isso foi... E também a coisa da imagem associada a isso do Baiana desde sempre.
né? Assim, porque eu me lembro que as primeiras coisas que saíam do Baiana já saíam os instrumentais e saíam os vídeos, as imagens, as coisas que Felipe ia fazendo para aquilo. Então aquilo trouxe essa identidade e que às vezes tirava somente desse lugar, vamos dizer, musical, desse jeito do instrumental, sabe? Assim, eu acho que ele puxava e abria para outras coisas. Então eu acho que isso foi se construindo naturalmente. Os primeiros shows do Baiana, a gente fazia shows com 6 músicas. E dentro daquilo, era uma construção, né? Então eu acho que é isso, como você falou. Ele foi dando essa sensação de pertencimento. A gente não estava fazendo nada novo. Aí todo mundo pergunta, pô, é um som, não é nada novo. Se você ver, a gente está falando aqui de frevo, de samba reggae, de guitarra de trio elétrico que tem 60 anos. Eu lembro quando não é nada novo. Quando a gente trocou mensagem, eu até brinquei que tinha umas músicas, parecia Edson Gomes, assim. Exato. E eu adorei, né? Eu adorei. Falei, pô, que... E é isso. Então, tá dentro de um universo de carnaval, mas não é carnaval, né? Não é necessariamente de carnaval. Então, eu acho que a gente foi percebendo que era como se a gente pudesse exercitar ali essas referências que nos davam esse pertencimento que você está falando. E eu acho que isso foi feito coletivamente, né? Assim, cada momento que a gente vai estar no show, tem muito do público, tem muito do que a gente troca ali, essa coisa do experimental ao vivo veio diretamente para o resultado, por exemplo, do disco Duas Cidades, né? Que do disco Duas Cidades você tem música Barra Avenida Parte 2, Já Já Revolta Parte 2, porque eram músicas que estavam ali, que a gente tocava quase que um experimento, e aí Russo começa a fazer letra ali em cima e vai virando. Então, eu acho que essa verdade ali desse momento de você estar tocando, de você ter essa relação de até expor, a gente expunha isso de uma maneira muito clara. O Russo falava isso nessa comunicação bem direta, ó, tá aberto, vamos tocar, vamos... E o que às vezes ele ouvia, ele repetia, então isso foi dando uma troca que foi fazendo essa possibilidade de exercitar essas referências, né? E você vai se sentindo em casa, né? É tipo assim, poxa, aqui eu posso experimentar, aqui eu posso falar disso. E eu acho que foi um momento importante que isso aconteceu, assim, pra gente. Também o momento favoreceu, que a gente circulou pelo universo dos festivais independentes. Isso deu uma força muito grande para o que a gente via, assim, como as pessoas fora daqui enxergavam isso, né? Porque senão a gente ia ficar só dentro desse entendimento daqui. Sei. E aí eu acho que isso foi bem importante. O que é incrível é que o baiano, ele cria uma comunhão única com a plateia, né? Eu acho que eu posso citar, por exemplo, sei lá, Legião Urbana ou Los Hermanos, né? Nesse sentido de se tornarem, digamos, um organismo só. E ainda vocês têm essa coisa das máscaras, dos vídeos. Como é que isso foi sendo pensado? E como é que você foi sentindo essa eu acho que foi muito nesse processo aí que a gente veio falando. A gente foi percebendo que a gente fala, os primeiros vezes que a gente saía no trio, no carnaval, tinha um estranhamento, né, das pessoas com aquilo. Mas era um estranhamento confortável, por quê? Porque de alguma forma tinha elementos que traziam esse pertencimento, né? É diferente porque o formato é diferente, porque a coisa tá... A partir do momento que a gente começou a ganhar a confiança de falar isso de uma maneira mais direta e sentir, essa resposta vinha vindo. E isso acontece até hoje. É engraçado, até hoje acontece muito parecido com isso que aconteceu no Pelourinho. É muito real. Às vezes a gente até faz todo um roteiro, toda uma programação, e quando chega ali no ao vivo, aquilo muda. Muda pela forma que acontece. As coisas Russo tem uma coisa muito incrível na sensibilidade e na percepção ali da condução, né? Então, às vezes, ele consegue estar atento na plateia e com a gente ao mesmo tempo, né? Então, a coisa das rodas, como foi acontecendo, foi tudo muito natural. As músicas e os arranjos, às vezes, sugeriam isso, e aí, às vezes, ele dizia, poxa, vamos ficar mais tempo nesse momento da música. É como se fosse, tipo, a gente às vezes brinca, nesse sentido, parecia um pouco com o jazz. Você tocava um tema, que era o tema da música, e depois estava livre, né? Sim. Então, muitas vezes, começava a ter improviso mesmo, improviso de melodia, que aí o Russo gostava, cantava algo em cima, ou um momento de roda, ele percebia que aquilo crescia, e aquilo fazia com que Seco mudasse a linha de baixo, e a pulsação daquilo já levava para o samba reggae, que o percussionista mudava a intenção da história. Tanto é que Barra Avenida
originalmente, olha só, eu falei isso esses dias no lance do tweet que a gente estava mostrando. Originalmente, ela tem meio que um merengue de trio e depois vira um dub, que Chico Correa fez isso, um dub. Quando a gente começou a tocar ao vivo, ela virou um samba reggae. E hoje ela tem um pagode ao vivo. Ela é um pagode ao vivo, porque foi mudando a pulsação, a forma como as pessoas dançavam aquilo, já estava sugerindo outras coisas. Então já não era mais o samba reggae, então o pagode já comunicava mais naquele sentido. Aí você mudava o baixo e aquilo já mudava. Então eu acho que isso faz com que aconteça isso que você está dizendo. Fica muito direta mesmo essa relação com o público, né? Então isso faz com que as pessoas tenham essa sensação mesmo de transcender aquele momento ali, porque aquilo está acontecendo de verdade ali naquela hora. Ou seja, é literalmente um sound system, né? Exatamente. Exatamente. Assim, essa concepção mesmo, assim, de que ali está livre. Às vezes, a gente tinha essa base, o Barana Maralina, eu lembro que várias pessoas que vinham rimar quando a gente tinha participação, sei lá, Kiko, do Afrogueto, que era um cara incrível daqui, que, porra, com uma referência para russo também, em rima e tudo, ele vinha cantar, a gente aí tocava o Barana Maralina, que começa com o seu carnaval e depois Kiko rimava em cima. Emicida já rimou com a gente em cima dessa. Então você tinha como se você tivesse esse tema aqui a gente vai tocar, e a partir daquilo isso virava várias coisas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Jamaica, eu trouxe vários Diniz que eram assim, né? Que era sempre uma mesma base. Sim. Né? Seja pelo Sly Dunbar e o Rob Shakespeare, ou por aquela dupla Ceylon Cleve, e o cara ficava cantando, sei lá, a música da Diana Ross, ou uma música do New Edition. Pois é. Sobre essa base, né? Cara, e eu fiquei surpreso depois de descobrir que você escreveu muito tempo sobre reggae. Sim. E que você foi, tipo, porque aí depois eu fiz sentido, eu digo, entendi. Porque isso que você fala, eu falei, caramba, Sérgio mergulhou muito nisso do reggae, né? Isso que você está falando de eles pegavam todas as influências ali, até às vezes de funk, de soul music, e traziam para aquela base de reggae, né? Eu não só fazia com que mudasse o jeito deles rimarem, né? E os caras, depois os americanos, mudaram o jeito de rimar por causa deles, né? Sim. Eu não só escrevi como um dos ex-vocalistas do Black Uhuru achou que eu era da CIA. Sério? Como é isso? Sério isso? Cara, era aquele Junior Reid. Eu fui entrevistar ele e ele estava muito alterado, assim. Então ele deu entrevista num quarto completamente escuro. Sim. E aí estávamos indo embora. Ele não deixou ser fotografado. Eu estava com o Rui Mendes, que é um fotógrafo famosíssimo daqui. Sim. Ele não deixou ser fotografado. E quando eu estava indo embora, ele falou, não, eu quero uma cópia da sua fita porque eu acho que você é da CIA. A CIA está querendo acabar com o reggae e tal. Cara! Aí, era assim, era fita cassete, então o outro lado era uma entrevista com o Sly Dunbar, que tinha sido um fofo, assim. E eu falei para ele, nem ferrando. E aí os 4 rastas, assim, cercaram a minha e o Rui Mendes, aí um deles pegou a minha mão e foi apertando até eu soltar a fita, assim. Caralho! Isso foi aonde? Cara, isso foi em Kingston, na casa do Junior Reid. Cara... Então você esteve lá algumas vezes? Tive 2 vezes lá. Em 1991, no Sunsplash, né? Sim. E aí foi incrível, porque foi o ano da consagração do Shabba Ranks, né? Sim. Eram os 10 anos da morte do Bob Marley também. Isso foi em 91. Foi em 91. Uhum. E depois eu fui em 94, que aí os organizadores do Sunsplash já tinham tretado e era Sunfest. Caramba! Depois eu te mando. Eu tenho uns vídeos no YouTube que eu tô lá no meio da plateia. Assim. Que demais! Que demais! Agora, o Baiana, você sabe que eu tava reouvindo Ficou escuro aqui, não foi, de repente? Ficou, Não sei o que foi. Deve ser. Você ficou ouvindo que o cara só dava entrevista no escuro, daqui a pouco volta. O primeiro disco do Baiana é incrível. A música que você toca, inclusive na tua palestra no TED, né? É incrível porque você tem uma espinha dorsal de reggae ali, mas e o violão do Roberto Mendes, mas entra umas sonoridades árabes, assim, né? Ah, tá. Foi nesse mundo, né, que eu toquei. Foi nesse mundo, isso. Pois é, cara. Eu acho que isso
ficou cada vez mais presente na minha forma de compor e na maneira de vir, porque eu acho que uma coisa foi puxando a outra. A guitarra favorece isso, a guitarra baiana, assim, a forma, as cordas soltas, né? Às vezes ela é afinada em quintas, então às vezes eu toco as duas juntas e já dá aquele som que já leva para lá. Eu sempre acho que as linhas de música nordestina também tem muito de coisa indiana, né? Que leva para isso, e aí isso meio que foi... Eu sempre acabava puxando para isso, né? Sem querer. Nesse mundo, eu acho que foi a primeira música que eu fiz do disco e dessa onda de compor com a guitarra baiana dessa forma, né? Foi tocar de dedo, ela é tocada de dedo. Aí eu peguei ela e ela meio que... Aconteceu isso com poucas, assim, talvez, do jeito de compor. A forma dela veio inteira. E ela já veio, assim, com essa sonoridade. Tanto é que eu gravo, ela tem uma darbuca no disco, tocada, então já levou direto para lá, assim mesmo, para essa coisa oriental, que às vezes eu acho que é mais árabe, às vezes eu acho que vai, enfim, não sei para onde vai, mas isso é muito orgânico. E tem melodias de músicas que às vezes não tem nem muito a ver com isso, e que já vem aquilo ali, acabou... Depois a gente fazendo vinhetas, que a gente chama de mantras, que são, às vezes que isso acontece no show, são trechos de ideias que acabam indo por esse caminho que você está falando. E, enfim, mas eu me sinto confortável, isso veio muito da guitarra, e de tocar sem distorção. Tá. E quando eu descobri Sérgio, eu fiz um show aqui, em 2007, eu acho, com um amigo meu chamado André Luiz Oliveira, que ele é cineasta, ele é o cara que fez Meteoro Kid, mas ele toca cítara há muitos anos. Ele vai para a Índia quase todo ano, pelo menos uma vez no ano ele vai na Índia e estuda, e ele fez um show que era ele com Giotti tocando tabla e cítara. E ele teve aqui, a gente ficou conversando e ele me chamou para tocar. Então a gente fez um show que era cítara, guitarra baiana e tabla. E nessa de ouvir, eu descobri um cara chamado Yushirini Vaz, que é um bandolinista que eu soube que faleceu tem pouquíssimo tempo, ele era muito jovem. Faleceu tem uns 2 anos ou 3 anos. Yu, que é de mestre, né? Yushirini Vaz. E ele tocava um bandolim. Quando eu fui ver o bandolim dele, era uma guitarra baiana, porque ela não tinha as cordas duplas e tinha 5 cordas, só que ele afinava diferente. Então eu fui e toquei nesse show com essa afinação. E aí piorou ainda a minha linguagem nesse sentido de levar para lá, né? Você teve experiências, né, com majors na Timbalada e no Lampirônicos, que assinou pela Sony. Sim. O Baiana System é uma gravadora. Vocês lançam de maneira independente. Qual é a grande vantagem, a grande desvantagem de vocês irem pelas próprias custas, digamos assim? Na verdade, quando o Baiana lança o disco, né, ali 2009, final de 2009 para 2010, na verdade, praticamente só existia isso, né? A indústria já tinha sido desmantelada, tal qual a gente conheceu, né? Tipo, eu brinco que o Lampirônicos ali foi o último suspiro da gravadora naqueles moldes, né? Isso foi 2001, tá? O Lampirônicos, esse com a Sony. A gente ainda pegou ali aquele selo Caos, que era um selo que tinha ali dentro, que era o selo que... tinha lançado o Skank, né? Que tinha lançado, exatamente, lançado Skank, Nação Zumbi, era tudo dentro desse selo, né? O Patofu, então tinha alguns... O Pato é da BMG, né? Não era Patofu, não, era Planet Hemp. Sim. Era e tudo... cabeleira também, né? Exatamente. Então, e aí teve clipe, teve uma série de coisas ainda naqueles moldes de gravadora. E aí no meio disso, isso fez assim, lá, de 2001 para 2003, mudou, tipo, a água para o vinho. Tipo, todas as pessoas que estavam envolvidas, que a gente conheceu, Liminha era o diretor artístico, enfim, mudou completamente isso. Ou melhor, do vinho para a água, né?
Exatamente. Então foi justamente a coisa dos CDs acabando, toda a história que aconteceu. Então é como se o Lampirônico surge ali na segunda década, né? O Baiana já vem na segunda década, que é 2010, vamos dizer, né? Dos anos 2000. Então isso já não existia. A realidade já era essa, assim, tipo, falar em artista independente já era meio lugar comum, no sentido porque até os grandes que Ou eram seja, os já é medalhões, caminho natural já. já tinham seguido esse caminho. Então foi um caminho natural, porque o Baiana construiu toda, até hoje, as relações através da internet, né? Assim, tudo feito, nunca teve relação com rádio, nem com, assim, com jornal, com TV, nesse sentido, né? Tipo, tradicional de comunicação. Então, é a forma que a gente sabe fazer e que a gente consegue fazer justamente por essa, não falo nem independência, que não acho que nem é a palavra, eu acho que é autonomia, mais do que independência, porque você acaba dependendo também de uma série de coisas que depois você precisa ver como é que isso se reconecta, né? Então, no caso o Baiana, tipo, quando as pessoas começaram a achar que o Baiana já tinha um tamanho tal e perguntavam, poxa, aqui na Bahia tem muito isso, né? Poxa, quem é que tá com o Baiana? Tipo, quem é que tá assim, quem é que tá por trás disso? E sempre foram as mesmas pessoas Sim. que estão ali pensando. Então, é muito natural. Hoje, o Baiana tem um selo e editora, que somos nós mesmos. Ou seja, a nossa obra é nossa. Isso para a gente é o mais importante do que pensar, porque eu não gosto muito da ideia de necessariamente demonizar a indústria, porque Sim. é um lugar comum até dizer que a indústria não presta, porque eu acho que tudo que a gente conheceu de música tem muito a ver com a indústria também de maneira positiva. Toda a história do rock, toda a história do Uma reggae, necessidade, só sem uma cortar, uma necessidade necessidade de dela se adaptação, né? estruturar como tal, mas houve uma desvirtuada de uma forma que eu mesmo ficava impressionado com isso, mesmo na época do Lampirônicos ali, eu via que tinha pessoas que não entendiam absolutamente nada do que a gente estava fazendo, do que a gente Sim. estava falando, estavam ali falando comigo. Ah, Então isso já era o que eu digo, porra, como é que esse cara vai falar alguma coisa sobre a gente se ele né? Não é isso. Então eu acho que a gente já, o Baiana vem dos festivais independentes, né? A gente é independente no carnaval, a gente é independente na forma de fazer, de produzir, e eu acho que a gente não saberia ser de outra forma. Agora, a outra pergunta é uma pequena sacanagem. Eu lembro que a gente se conheceu, pelo menos eu conheci os Lampirônicos, né? Quando vocês tocaram naquela homenagem ao Acabou Chorare, né? Dos Novos Sim, Baianos. Vocês tocaram que com o Davi. demais. Ó, A Baby lá tentou no, lá abençoar no, no vocês, Sesc não? Pompeia, né? No Isso. Sesc Pompeia, sim. A Baby tentou abençoar vocês, não? Tentou, cara. Tentou. Tentou sim, cara. Ela caramba, chegou. Teve um momento no palco que ela dizia que tinha um óleo que estava ali no palco e que tinha rolado por conta da energia da passagem de som. E queria que a gente visse aquilo, e a gente rezou. Rolou uma. Assim, mas a gente já estava meio que preparado. A gente já estava meio que preparado para isso, que eu tinha avisado, o Baby vai chegar aí. E você lembra que teve Elza também, né? Elza Soares. Teve Elza. Elza e Luiz Melodia. Sim. E aí, Baby chegou, mas já estava todo mundo avisado, ó, Baby vem, ela já estava... E ali foi um dos primeiros momentos que eu me lembre que, de alguma forma, começou a se voltar assim, a atenção de novo para as coisas novas baianas, né? Sim. Isso, eu não me lembro que ano foi isso, mas eu acho que foi tipo 2004 ou 2005. Ó, tipo isso. Então, foi muito incrível fazer com ela e com o Davi, né? Davi acabou fazendo o show todo com a gente. Sim, eu lembro. Professor, eu queria muito agradecer pela entrevista. Pô, que demais, Sérgio. Foi bom, Cara, bom demais o papo. Eu que agradeço. E, cara, vem pra cá. Olha, eu separei uns discos para provar que eu tive na Jamaica, né? É o Joey Higgs, que foi professor de canto do Bob Marley. Sim. Tem o Burning Spear. Olha, cara. Tem aqui, tem o Linton Kwesi Johnson, o Jacob Miller. Olha, cara. E o single do Punk Reggae Party, do Bob Marley. Pô, tudo em vídeo, rapaz. Eu vou ter que ir aí, cara. Eu vou ter que ir aí.
Eu fiquei uma semana assim, sem poder mexer os braços, porque eu trouxe isso embaixo do braço. Foi mesmo? Foi. Pô, que demais, que demais. Russo tem muito vinil de reggae. É? O russo tem muito vinil de reggae. Eu tenho alguns, não tenho um Jacob Miller, mas é meio que uma coletânea. Tenho 2 do Black Huro, tenho o Steel Pulse, que eu gosto pra caramba. O Black Huro, você sabe que eu conheci o Chris Blackwell, o cara que descobriu o Bob Marley. Sim, né? sim. E aí eu falei que era uma das minhas bandas prediletas, né? Possivelmente com o segundo vocalista, que era o Michael Rose, né? Que gravou o Red e tal. Sim. E ele contou uma história muito louca, cara. Que é assim, que a mulher do Michael Rose era extremamente ciumenta e mexia com bruxaria. Eita. E aí ela falou, e ela não queria que ele viajasse tanto, porque achava que ele ia pegar outras mulheres. Sim. Ela falou, ou você sai da banda, ou eu vou te jogar uma mandinga que você nunca mais vai cantar. Aí ele vai embora. Que louco, cara. Que louco. E o Black Hero era com Sly Robbie, né? Sly Robbie. Era a banda do Peter Tosh. Number of Shakespeare. Sim. Era o... Oh, meu Deus. O percussionista Sky Juice. Sim. O Tyrone Downing, teclado. Mickey Malchung na guitarra rítmica. E era um cara chamado Daryl Johnson, se eu não me engano, na guitarra solo. Ok, mas é incrível. O Black Hero é incrível. Eu adoro também. Meu velho, Poxa, muito obrigado. Obrigado, cuida. Sérgio. Demais, se cuida também. Estamos aqui, nos cuidando, organizando e já estamos de volta. Tá bom, um abraço, velho. Valeu, Sérgio. Um abração, velho. Valeu.